Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que buscamos a educação do Espírito à luz do Consolador. E para tal, vamos buscar no livro Céu e Inferno, por Allan Kardec, em que ele coloca, na segunda parte do livro, vários depoimentos, que são ali as manifestações que aconteciam, não só ali em Paris, onde ele trabalhava efetivamente, onde ele codifica a doutrina, mas também outros núcleos espalhados, por vários locais, em que havia ali um grupo de pessoas que buscavam também esse aprendizado, essa vivência dentro do espiritismo nascente. E essa mensagem, por exemplo, é de Angeli, que Allan Kardec coloca como nulidade sobre a Terra. Ela chegou em Bordeaux em 1862. Então, lá em Bordeaux, nesse núcleo espírita, foram feitas perguntas a esse espírito, Angeli, que se manifesta. E eu acho uma boa oportunidade até para retomarmos, revermos, porque é algo que a gente sempre busca. São depoimentos que se encontram aqui, como já dissemos na segunda parte do livro, e que nos dá ali muita orientação no sentido de percebermos a necessidade desse processo educativo, cada um de nós nos firmarmos nos nossos propósitos, porque vamos percebendo que nós podemos progredir, essa é a meta ideal, mas podemos estacionar por muitos e muitos séculos. Então isso é preocupante. Retrogradar nunca, porque o espírito não retrograda. As conquistas são conquistas. O que é conquistado verdadeiramente não se perde. Quando entendemos que perdemos, é porque não havíamos conquistado, porque algo que realmente faz parte da nossa bagagem não se perde. Quando nós falamos assim, é muito comum, perdi a paciência. Nem é um termo adequado, porque se a paciência tivesse sido conquistada, não se perde. Quando ainda perdemos a paciência, é porque ainda não temos a paciência. Mas vamos lá então, vendo essa situação da Angeli, em que Kardec a coloca dentro da categoria de espíritos endurecidos. E nós vamos ver por que ele colocou a Angeli nessa condição. Então, vamos lá. Um espírito se apresenta espontaneamente ao médium sob o nome de Angeli. Arrependei-vos de vossas faltas? Não. Então, por que viestes até nós? Para tentar. Não sois, pois, feliz? Não. Sofreis? Não. O que vos falta? A paz. Então, vocês vejam como ela não tem muita noção do... até Kardec coloca numa nota, certos espíritos não consideram como sofrimento, senão aqueles que lhes lembrem as dores físicas. Tudo convindo que o seu estado moral é intolerável. Então, ela se encontrava num estado moral, emocional, intolerável. Mas ela diz que não sofria porque muitos entendem que o sofrimento seria algo físico e ela não passava por esse tipo de sofrimento, mas lhe faltava paz. E para quem falta a paz, é um estado intolerável. E eles continuam perguntando a ela: como pode a paz vos faltar na vida espiritual? E ela responde: um lamento do passado. E eles colocam: o lamento do passado é um remorso, portanto vos arrependestes? Não. É por medo do futuro. Então nós vemos por que ela é um espírito endurecido. Ela não está arrependida,
O que ela teme é o futuro. E isso não é arrependimento, né? Que temeis? O desconhecido. Quereis dizer-me o que fizestes na vossa última existência? Isso me ajudará talvez a vos esclarecer. E ela responde: nada. Então a pergunta do que ela fez na última existência, ela diz: nada. Em qual posição social estáveis? Mediana. Fosses casada? Casada e mãe. Cumpristes com zelo os deveres dessa dupla posição? Não. Meu marido me entediava, meus filhos também. Então, nós vamos buscar entender essas respostas que ela está dando, que denotam ali o seu estado íntimo. E ela nos relata que ela foi casada e mãe, mas ser esposa e ser mãe a entediava, né? Meu marido me entediava, meus filhos também. E eles perguntam, né? O médium pergunta em seguida: como se passou a vossa vida? E ela responde: a me divertir na juventude e a me aborrecer na madureza. Quais eram vossas ocupações? Nenhuma. Quem, pois, cuidava de vossa casa? A doméstica. Não será nessa inutilidade que será preciso procurar a causa de vossos lamentos e de vossos temores? Talvez tenha razão. Não basta com isso convir. Quereis, para reparar essa existência inútil, ajudar os espíritos culpados que sofrem ao nosso redor? Como? Diz ela. Ajudando-os a melhorarem-se pelos vossos conselhos e vossas preces. Uma paradinha aqui, não é? Porque nós podemos estar numa situação muito difícil, mas sempre temos algo a dar, inclusive por estarmos numa situação difícil, percebendo o que nos criou tudo isso. Então, sempre a nossa experiência de vida acaba sendo um exemplo a ser seguido ou a não ser seguido. E todos nós podemos buscar ali a força de vontade para ajudarmos aquele que está em condições, quantas vezes, infinitamente piores que as nossas. É isso que o médium ali, aquela equipe, está convidando esse espírito a repensar. Então, ajudando-os a melhorarem-se pelos vossos conselhos e vossas preces. E ela diz: eu não sei orar. Faloemos em conjunto. O aprendereis. Quereis isto? Não. Por quê? A fadiga. Então, se ela foi um espírito que se manteve inútil, entediada, inútil, nada fazia com que ela se sentisse motivada como esposa, como mãe, e em relação às outras tantas coisas que compõem a vida, né? E se tudo isso a entediava, ela teve uma vida de inutilidade. Então, esse cansaço, esse tédio que ela alimentou enquanto encarnada, ela levou para o plano espiritual. E quando ela diz que ela se divertiu na juventude e se aborreceu na madureza, é muito fácil já depreendermos de antemão que, enquanto ela era jovem, na flor da juventude, as alegrias, os folguedos, digamos assim, da juventude, a alegravam. Possivelmente ela era ali alegre, porque gostava de uma vida mais leve, né? Sem responsabilidades enquanto jovem. Quando
ela assume a posição de esposa, de mãe, e evidentemente que isso traz as responsabilidades abençoadas, porque ninguém veio para viver eternamente numa juventude mais despreocupada, né? Todos temos que nos preparar para todos os momentos, todos os tempos, todas as fases das nossas vidas. E se para nós só representa prazer a leveza de uma juventude, quando ainda não temos um compromisso maior, fatalmente estamos definindo nossas vidas como um tédio, né? E se instalará um tédio, porque não vamos encontrar ali um bem-estar, uma boa vontade, um reconforto nas fases que exigem muito dinamismo da nossa parte, a arte de viver. E nem tampouco encontraremos lá no outono, no inverno das nossas vidas, porque pautamos tudo nas alegrias e na condição da juventude. Então, todos esses temas nos ajudam a pensar e repensar. Por isso que eles colaboram com esse processo de educação do espírito. E agora, então, nós vamos ver a orientação que o médium recebeu de um espírito orientador que se fazia presente nessa reunião, nessa sessão. Vamos ver. Damos-te instruções, colocando-te sob os olhos diversos graus de sofrimento e de posição de espíritos condenados à expiação em consequência de suas faltas. Ângele era uma dessas criaturas sem iniciativa. Vamos ouvindo. Cuja vida era tão inútil aos outros quanto a ela mesma. É muito preocupante essa falta de iniciativa, por isso temos que trabalhar isso em nós, temos que acompanhar aqueles que estão sob a nossa guarda, a nossa tutela, a nossa responsabilidade educativa, para que eles aprendam a tomar ali as decisões. É muito triste e lamentável quando nos comportamos na vida, sempre terceirizando as iniciativas, as decisões para quem está do lado. Tudo isso se reverte de uma forma muito, muito dolorosa para o espírito preguiçoso, quando alimentamos não só a preguiça corporal, mas especialmente a mental. Então, Ângele era uma dessas criaturas sem iniciativa, cuja vida era tão inútil aos outros quanto a ela mesma, não gostando senão do prazer, incapaz de procurar no estudo, no cumprimento dos deveres da família e da sociedade, estas satisfações do coração, únicas que podem dar o encanto da vida, porque são de todas as idades, não pôde empregar os seus jovens anos, senão nas distrações frívolas. Depois, quando os deveres sérios chegaram, o mundo fizera o vazio ao redor dela, porque fizera o vazio em seu coração. Sem defeitos sérios, vejamos bem, sem defeitos sérios, mas sem qualidades. Ela fez a infelicidade do seu marido. Então, não é algo que alcança apenas a nós mesmos. Vejamos a nossa responsabilidade. Esse tédio, essa falta, essa preguiça, essa indiferença pelo marido, pelos filhos, pela vida, essa indiferença não alcança apenas a ela, aqui no caso. Alcançou o seu marido e os seus filhos. Então, ela diz... ela fez, o orientador diz, ela fez a infelicidade de seu marido, perdeu o futuro de seus filhos, arruinou o seu bem-estar por sua incúria e seu desleixo. Ela falseou o seu julgamento e o seu coração pelo seu exemplo primeiro,
e abandonando-os aos cuidados dos domésticos, que ela não se dava mesmo ao trabalho da escolha. Então ela acabou ali levando a danos significativos no caráter, né, na formação emocional, espiritual desses filhos, que se viram abandonados ali pela mãe e entregues a serviçais que ela não se dava nem ao trabalho de escolher. Então, que tipo de educação, que tipo de exemplo eles se basearam se eles não tinham ali a mãe como uma célula tão importante que é no núcleo familiar? Sua vida foi inútil ao bem e por isso mesmo culpável, porque o mal nasce do bem negligenciado. Isso é muito importante. Nós estamos vendo aqui, na orientação desse espírito, encontramos essa afirmativa também no Livro dos Espíritos. Em muitas ocasiões, Kardec coloca ali, né, que o mal é o bem negligenciado. Não fazer o bem já é um mal, porque todo mal é quando negligenciamos uma oportunidade de fazer o bem e não fazemos. Compreendei bem, todos, que não basta vos abster das faltas, é necessário praticar as virtudes que lhes são opostas. Estudai os mandamentos do Senhor, meditai-os, e compreendei que, se vos colocam uma barreira que vos detém à margem do mau caminho, vos forçam ao mesmo tempo a retomar para trás, para tomar a rota oposta que conduz ao bem. Então, todos aqueles passos que nós damos no mal, nós vamos ter que retomar sobre esses passos para retomar o caminho do bem, né? Então, estarmos atentos a esses desvios que fazemos, porque vamos ter que retomar o caminho, porque é da lei essa perfectibilidade, essa busca desse crescimento. O mal é oposto ao bem, portanto, aquele que quer evitá-lo deve entrar no caminho oposto, sem o que a sua vida é nula, suas obras são mortas, e Deus nosso Pai não é Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. Aí, eles fazem uma pergunta para esse espírito orientador. Posso vos perguntar qual foi a existência anterior de Ângeli? A última devia ser-lhe a consequência, ou seja, o médium estava ali entendendo que esse reflexo dessa encarnação última deve ter vindo dessa penúltima encarnação, né? Então vamos ver. Ela viveu na preguiça beata e a inutilidade da vida monástica. Então ela foi para um convento, né? E viveu ali placidamente, na preguiça beata. Isso, evidentemente, não caracteriza todos aqueles que buscam esse tipo de aprendizado, esse tipo de vivência. Sabemos nós, né, de quantos crescem, progridem, buscando esse tipo de vivência, num monastério, num convento, né? Mas, aqui no caso, ela era preguiçosa e egoísta por gosto, quis tentar a vida de família, mas o espírito tem muito pouco progredido. Então, um espírito preguiçoso. Nessa encarnação, ela quis tentar, mas não conseguiu. Ela sempre repeliu a voz íntima que lhe mostrava o perigo. A inclinação era doce, gostava mais de se abandonar que fazer um esforço para se deter no início. Hoje ainda compreende o perigo que há em manter-se nessa neutralidade, mas não sente força para tentar o menor esforço para dele sair. Orai por ela, despertai-a, forçai os seus olhos a se abrirem à luz, é um dever, ninguém o negligencie. O homem foi criado para a atividade.
A atividade de espírito é a sua essência. A atividade do corpo é uma necessidade. Cumpri, pois, as condições de vossas existências como espírito destinado à paz eterna. Como corpo destinado ao serviço do espírito, o vosso corpo não é senão uma máquina submetida à vossa inteligência. Trabalhai, cultivai, pois, a inteligência, a fim de que ela dê um impulso salutar ao instrumento que deve ajudá-la a cumprir a sua tarefa. Não a deixeis nem em repouso nem em trégua, e lembrai-vos de que a paz a qual aspirais não vos será dada senão depois do trabalho. Portanto, assim como por longo tempo negligenciastes o trabalho, assim por longo tempo durará para vós a ansiedade de esperá-lo. Então, quando nós negligenciamos o trabalho, nós vamos ansiar por ele. É muito interessante isso. Chega um momento em que vem a vontade, mas aí vem a expiação. Você negligenciou, você vai ter que aprender a esperar a oportunidade. Não na inatividade, jamais na inatividade, mas esperar por algo que você negligenciou. É muito, muito interessante a lei de causa e efeito, o quanto o que fazemos aqui se mostra do lado de lá, é uma continuidade, mas o espírito continua. Trabalhai, trabalhai sem cessar, cumpri todos os vossos deveres sem exceção, cumpri-os com zelo, não pode ser maquinalmente. Cumpri-os com zelo, com coragem, com perseverança, e a vossa fé o sustentará. Aquele que cumpre com consciência a tarefa mais ingrata, a mais vil em vossa sociedade, é 100 vezes mais elevado aos olhos do mais alto do que aquele que impõe essa tarefa aos outros e negligencia a sua. Tudo são degraus para subir ao céu. Não os quebreis, pois, sob os vossos pés, e contai com que estáis cercados de amigos que vos estendem as mãos e sustentam aqueles que colocam a sua força no Senhor. Monode é o Espírito que assina essa orientação. Que belo aprendizado! Como nós aprendemos com esses depoimentos, porque ali na primeira parte em que Kardec coloca esses depoimentos, ele coloca a categoria de espíritos felizes, depois de espíritos de condições medianas. Então lemos ali e é importante que leiamos, entendamos, porque é o nosso futuro, espíritos felizes. E é interessante os depoimentos que eles dão, como eles se sentem, contar como foi a passagem, é muito interessante. Mas com quem nós realmente aprendemos, porque a gente aprende muito com o que não deve ser feito. Alguém que nos passa aquilo que fez e que não deu bom resultado. Aprendemos muito com isso. Então, essa encarnação, essa vivência de Ângeli, é um exemplo muito, muito profundo para nós, porque em maior ou menor grau, nós podemos estar nos deixando arrastar pelo tédio. O tédio se instala, e começamos a achar que temos que trocar. Vamos trocando, troca disso, troca daquilo para vencer o tédio. Troca-se até de quem está do nosso lado, achando que com isso estamos nos renovando. Na verdade, o tédio vem novamente logo mais ali, porque tudo que é novidade passa a ser rotina. E o tédio é uma doença que nós estamos deixando, alimentando dentro de nós. Então, estejamos firmes nos propósitos, atentos no cumprimento dos deveres com zelo, com dedicação e com boa vontade. Se assim for,
nada nos fica pesado. Se colocarmos amor em tudo, nada será pesado, porque Jesus nos disse que é leve. O amor é leve. Então, quando colocamos amor em tudo, tudo caminha muito mais tranquilamente e colhemos os frutos desse estado da alma. Reflitamos muito sobre esse exemplo muito significativo da Ângele, que passou uma vida na inutilidade e vai sofrer, está sofrendo as consequências dessa inutilidade no plano espiritual, e o quanto ela não tem que se preparar para o retorno, porque ela comprometeu-se com esse núcleo familiar, porque ela prejudicou esse núcleo familiar. Então, sejam as nossas reflexões, abençoado caminho para o nosso crescimento, para o nosso entendimento. Que Deus, na sua infinita bondade, Jesus, nosso Mestre, nos envolvam em bênçãos de paz. Que fiquemos em paz.